Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, daqui eu vou bem. Então, hoje, para mais um dia juntos, né? Aí na leitura dos 365 hábitos poderosos e simples. Então, estamos no dia 21 de janeiro de 2026. E eu já aproveito para agradecer aos inscritos no canal. Agradeço também todos aqueles que estão aqui pela primeira vez. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta, e o meu canal Vamos Ver Quem Ama Mais, ele concorre aí, né, para o bem de todos nós, em compreendermos que a competição válida mesmo, aquela de sucesso, é a qual a gente se faz como proposta todos os dias, por mais que a gente não tenha que citar essa frase, que é aquele ânimo, aquele desejo das nossas conquistas, né, de sermos melhores, de uma forma ou de outra. O humano, mesmo que ele não pare para perceber isso, para refletir de fato o que seria essa tão desejada evolução, né, o desenvolvimento humano, no fundo tudo é isso, né? Tudo é sobre isso. E o meu canal traz o desenvolvimento em todos os aspectos, né, que possam serem equivalência, um fator maravilhoso para que a gente possa descortinar como podemos ir a cada vez melhor, né? Então, desenvolve tanto a saúde no aspecto físico e correspondendo aí a essa fisiologia básica, né, vamos conversar assim, prima a saúde a âmbito da nossa psique, do mental, do emocional, do energético e também, né, invariavelmente do espiritual, porque no fundo o projeto humano de evolução ele, de fato, ele ressoa isso, até que a pessoa ainda não tenha sabido, não tenha colocado aí as ordens, né, nas equivalências do caos que ela veio, de fato, resolver, para que sim, viva melhor, né? Então, bora lá? A leitura de hoje, 21 de janeiro de 2026. Pessoal, mas não sem antes, né, deixar aqui aquele like, já aproveita, deixa o seu like, compartilha, tá, com as pessoas que vocês acreditam que possam também se favorecer destas palavras. Ativem o sininho para receber mais vídeos e deixa o seu like, tá? Então, comenta, compartilha, deixa o like e ative o sininho. Bora lá então? A leitura de hoje, do dia 21. Tenha uma motivação para viver e não apenas existir. A motivação é essencial para ir em busca daquilo que deseja. Ela funciona como um combustível que estimula o comportamento humano para o seu bom desempenho. Tem uma frase do autor Frederick Hertzberg, que diz: podemos carregar a bateria de uma pessoa, depois recarregá-la e carregá-la mais uma vez. Mas somente quando ela tiver o seu próprio gerador é que podemos falar de motivação. Nos momentos de crise, a motivação pode desaparecer e dar lugar ao desânimo, mas é sempre importante procurá-la dentro de você, quando parece impossível encontrá-la. Para vencer o desânimo, siga alguns passos. Visualize o sucesso. Dessa forma, vai ser mais fácil se motivar a chegar lá. Tenha um ambiente de apoio, afastando-se de pessoas negativas. Seja positivo. Tire alguns minutos do seu dia para mentalizar coisas boas e o que deseja atrair. Lembre-se de que o caminho percorrido é tão importante quanto o destino final. Desfrute de cada conquista e passo dado. Cultive o hábito de buscar diariamente focar nos seus planos e metas. Por mais difíceis que eles possam parecer, acredite, é possível chegar lá. Vocês gostaram da leitura? Tenha uma motivação para viver e não apenas existir. O quanto isso aqui é importante, né, pessoal? Muitas vezes a gente não para perceber que, no fundo, não estamos vivendo. E conforme eu costumo dizer aqui no canal, sempre, né, é importante a gente refletir nisso. Quantas vezes vamos perceber que estamos apenas sobrevivendo, ao invés de estarmos vivendo, de fato? E eu diria que o viver, é estar aqui no presente. Então, viver não é simplesmente você estar acordado, estar ali na permanência de alguma atividade ou outra, não, né? Então, viver é para além de respirarmos, né? Viver, de fato, é estar no presente,
em equivalência naquilo que a nossa espiritualidade nos chama ao contato mais íntimo, né? De que forma? Nós todos sabemos, né, pessoal, que nós somos seres, somos espíritos com experiência num corpo físico, né? Então, essa experiência humana, ela dá o entendimento que nós viemos aqui nos aprimorar. Como? Resolvendo algumas questões a respeito do nosso emocional. E tudo que confere ao nosso emocional, naturalmente, também vai ou nos revitalizar ou nos adoecer. Vai de acordo com a equivalência energética dessas emoções. Por exemplo, uma pessoa que ela vibra muito em raiva, em medo, em pânico, se ela não estiver doente hoje, pode ter certeza que se ela continuar nessa permanência de vibração baixa, densa, ela vai adoecer, né? Então, tanto como fisioterapeuta eu falo isso, quanto como terapeuta, né? Então, o que acontece? Todas as emoções as quais nós lidamos com ela numa constante. Então, não há um dia que você não sinta alguma emoção, tá? E naturalmente nós estamos sentindo isso constantemente, né? Aos sentimentos é dado a equivalência de aprendizado com as emoções. Quem sente, gente? Coração, tá? Através de dar consciência, sim, porque o coração também traz isso, tá? Então muitas pessoas acham que a consciência vem do cérebro, né? Vem do mental apenas. Não. É um processo sofisticado do mental superior, em equivalência ao que confere as questões de coração. Pois tudo, acreditem, nós colocamos o coração. Até quando as pessoas se utilizam daquela frase que dizem assim: é melhor eu agir pela razão do que pelo coração. Aí, na verdade, eu colocaria uma reticência e perguntaria: mas seja mais específico, o que exatamente você quer dizer? Né? Porque muitas vezes, quando a gente deixa de usar, né, um cognitivo, um intelecto, né, associações mentais mais elevadas, não estamos falando de fato só de deixar a cargo da razão, tá? Tanto é que o ser humano que racionaliza demais, ele não perde a intenção de viver, aliás, ele perde a boa e majestosa intenção de viver o presente. Pessoa que racionaliza tudo, uma vez que nós não somos só mental inferior, nós também somos a sutileza do mental superior, que prima aí desenvolver criatividade. E o que é essa tão falada criatividade? Ela é simplesmente um processo, vou falar simplesmente, porque é lógico que nada no nosso organismo é simples, mas a nível didático para que a gente consiga compreender. Então, nós sempre podemos refinar a nossa sensibilidade, vamos dizer assim. Nós sempre podemos, numa constante, aguçar o entendimento. E isso é para muito além do raciocínio lógico. Quem só raciocina, ele perde uma boa oportunidade de compreender além do que o seu intelecto consegue tirar proveito. Sim, pessoal, nós não temos só um corpo mental, tá? Então, e mesmo sendo esse mental aí na consideração de elevarmos as conexões sinápticas entre neocórtex. Gente, vamos lembrar aqui o que é neocórtex? Neocórtex foi aquilo dado ao reino hominal, ou seja, nós humanos, né? Então nós sabemos que uma vez que é como se fosse um nivelamento de escala de desenvolvimento em paralelo aí com as dimensões das quais a gente vive. Então, nós observamos, né, que somos feitos do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal propriamente dito. Só que tem gente que não sai dele. E o que é esse mecanismo do reino animal em nós? Ele foi feito para que a gente consiga sobreviver, justamente. Então, ele é tido como complexo R, o cérebro reptiliano. Reptiliano de réptil, de animal. Então, nas suas equivalências, ele faz com que a gente consiga sobreviver, tá? E a partir do momento que o homem foi se desenvolvendo durante éons e éons de vida, né, ele começou a utilizar o neocórtex. Só que não. Com todo respeito à brincadeira. É porque tem pessoas que não sofisticam muito esse entendimento de utilizarem-se do neocórtex. E resumem um neocórtex como simplesmente ativação neuronal a âmbito de raciocínio lógico.
Gente, não. Nosso cérebro é muito mais sofisticado. Esse neocórtex, quando nós trabalhamos com ele no momento presente do agora, nós conseguimos dirigir de um mental muito mais elaborado e sofisticado as conexões que a nossa glândula pineal vai nos auxiliar a desenvolver. Ela aumenta nossa sensibilidade, nossos processos de telepatia. Ela está para além do simples desenvolvimento dos 5 sentidos. Então, ela está para além de uma audição, né, um paladar, um olfato, um tato e essa visão nossa tão limitada. Pois sim, a visão a nível só do globo ocular é muito limitada. Então diria, né, assim como as pessoas falam, que a glândula pineal, na verdade, ela é como se fosse o terceiro olho. E ela enxerga muito mais, né? Por quê? Porque ela enxerga além daquilo que a gente, por hora, compreendemos que é tangível ou visível. Porque no fundo, nós sabemos, uma vez que somos energia pura, no fundo nada é tangível e nada é visível, né? Então, ou é a questão da incidência da luz que torna algo visível, ou é uma repulsão eletrostática, né, que faz com que a gente encoste nas coisas e as sinta ao toque, né? Então nós sabemos sim que pela realidade da física quântica, da mecânica quântica, que simplesmente está em tudo, em mim, em você, né? Somos poeirinha cósmica, somos substância atômica. Então é isso que eu sempre ressalto aqui no canal. Sabermos quem nós somos vai para além de simplesmente querermos uma vida melhor. Então a gente sofistica esse projeto aí na concordância de que para estarmos, né, da forma qual almejamos, para conquistarmos determinado desejo, no fundo nós vamos ver que basta a gente se aprimorar. Não só no intelecto, como aqui já dito, e vocês podem perceber, se eu falei de emoções, né, de psique, de mente inferior e mente superior, isso nos chama a atenção devido à evolução moral e ética, tá? Então, se a pessoa não confabula de que isso aconteça até ela, então sinto muito, né? Na verdade, ela não vai ter o desenvolvimento. Então, vamos aí lembrar? O que adianta um humano consumir informação, adquirir conhecimento e não usar ele com sabedoria? Vamos lembrar o que é a tão dita sabedoria? É quando o humano, ele pratica aquilo que leu. Então ele tira da teoria. Não adianta nada o humano. Ele podia ter todos os conhecimentos da biblioteca de Alexandria, né? Como se diz, que foi queimada, entre aspas, né? E esconderam muitas coisas que haviam lá, justamente para evitar, né, com que o humano não se desenvolvesse melhor. Mas enfim, a pessoa pode ter acessado a fumaça dos livros queimados, entre aspas, da biblioteca de Alexandria. E ainda assim, né, não ia colaborar na relevância tal que ela deve praticar aquilo que aprende. Esse é o desenvolvimento moral de todo humano. O que adianta você se tornar PhD em algo e não praticar na sua vivência? Então, o desenvolvimento humano, sim, ele prima essa joia rara, né? Então, nós vamos nos lapidando do material bruto à pedra filosofal. Sim. Então, nem que seja por hora do chumbo ao ouro, né? Então, para um processo de bioquímica, vocês compreendem que existe, né? Então, se a gente não vai entrar na geometria sagrada, dessa alquimia divina até a pedra filosofal, tudo bem. Mas vamos, por hora, só imaginar que é possível. São processos biofísicos, bioquímicos que acontecem. Então, isso aí todo mundo sabe, não é mesmo? Então, pessoal, como a gente se sofistica, como nós nos aprimoramos, como nós vamos nos aperfeiçoando, é porque, de fato, a gente tenta colocar em prática aquilo que aprendeu. Se não colocar, não adianta, né? Quando eu leio esse título aqui dessa leitura, vem já de cara um primeiro insight, antes de terminar. Tenha uma motivação para viver e não apenas existir. Então, se nós falamos que para viver de fato você deve estar aqui no presente, aprimora aí seu conhecimento. Gi, o que é estar no presente? É estar no que é agora. Gente, eu sei que eu tenho N compromissos na jornada do meu dia. No entanto, agora eu estou fazendo uma leitura e eu estou aqui. Eu não estou com a cabeça em outro lugar, tá?
Eu estou aqui. Eu estou desenvolvendo o meu melhor no tempo do agora. Então, nem tão pouco estou preocupada com questões de um passado já conhecido que eu tenho que resolver, muito menos preocupando-me com algo de um futuro que eu nem sei se chegará. Aliás, que não chega, né? A gente não vive no futuro jamais, né? Então, nós vivemos onde? Só no agora. Porque é esse agora que, desenvolvido bem, dará em equivalência um futuro bom. Se é isso, né, que de fato a pessoa não para de pensar. Então, sim, seu futuro ele só chega com primor naquilo que você conseguiu desenvolver no tempo de agora, tá? Até porque você vive o presente de acordo com aquilo que acredita. Eu já lembro vocês, deixa aí o seu joinha se esse vídeo valeu para você de alguma forma. Aproveita, comenta, vai ser uma satisfação. Compartilha com aquelas pessoas que possam também gostar. Ativa o sininho para receberem mais vídeos, tá certo? Então, beijos, muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Gratidão profunda. Namastê.